hoje tem Cruzeiro no Mineirão contra o Bahia às 4 da tarde, é o começo do retorno. São 19 rodadas pela frente, mas o torcedor, confiante que só, já tá fazendo as contas. Vai subir quanto? Um pouco de razão e um tanto de emoção. É assim no futebol, exceto em momentos decisivos, quando é preciso equilibrar esses dois polos. Então, para saber quando e como o Cruzeiro vai garantir o acesso, primeiro a gente veio dar voz à razão, porque no final das contas, a matemática é que tem uma resposta exata. Chegamos à sala de aula, onde eu vou ficar aqui ouvindo, sentado, esperando para saber em qual rodada que o Cruzeiro vai garantir o acesso. Professor, quais são as contas para o Paraíso? Bom, se tudo continuar dando certo para o Cruzeiro, ele tem possibilidade de garantir o acesso na rodada 28. Nesse caso, o time não depende só de si mesmo para alcançar o acesso contra o Criciúma em casa. Ele mantém o seu aproveitamento e o quarto e o quinto colocado tendo um rendimento ruim, seja mais provável na rodada 32 ou 33. Ou seja, a probabilidade é que o acesso venha contra um time paulista, seja Ponte Preta fora ou logo depois, com o Ituano em casa. Ele tem a possibilidade de acesso de 98,3. E isso, para quem é leigo ou ruim de matemática como eu, significa que dificilmente ele não vai conseguir o acesso. Praça 7, centro de Belo Horizonte, onde milhares de cruzeirenses atravessam essas avenidas. Então a gente veio ouvir a voz da emoção. Quando e contra quem o Cruzeiro vai subir? Para isso, a gente monta aqui na praça uma estrutura. Me ajuda, produção? Para você, em qual rodada sobe? Ponte Preta. Para mais segurança, né? Eu acredito contra o Criciúma. Eu queria que subisse na 30ª, contra o CRB, que seria mais gostoso, que o CRB é pedra no sapato. Contra o CRB, né, para descontar da Copa do Brasil lá, que eles avacaiou nós ano passado. Não, tem que ser em cima do Vasco mesmo. Os carioca lá ficam mais bocados. Por favor, fecha dele aqui, Leandro. Ô Kleber Gladiador, contra quem você acha que o Cruzeiro vai garantir o acesso? Eu acredito que contra a Ponte Preta vai ser o jogo do acesso. Mas fora razão e emoção, como será esse caminho até o acesso? Bom, isso não tem ciência nem paixão que explique. Então, vamos atrás daquilo que é místico. Eu vejo aqui que com muito esforço, insistindo nisso, em melhorar, em se estudar e fazer o melhor possível, isso vai acontecer sim. Resposta que o pessolano não leu nas cartas, mas sabe bem que esse é o espírito. Tem que ter muita tranquilidade, no pés no chão. Tem que ter muita tranquilidade, pés no chão, e não pensar no ponto que tiramos do quinto colocado e que estamos mais perto do acesso. No Mineirão, a gente tá com o provável Cruzeiro aqui que tem alguns retornos importantes. Os jogadores foram poupados em Maceió, retornam, o Brock deve ser titular, o Edu deve ser titular de saída, o Léo Paz deve aparecer na ala direita, é um time do Cruzeiro encorpado, com uma dúvida para mim no meio campo entre Adriano e Daniel Júnior. Acho que é mais provável o Adriano, mas é um time que deve apresentar os três zagueiros com a dupla de ataque Edu e Luvanor, o Edu querendo quebrar o jejum de gols, né? Ele tem participado bem com assistência, mas tem que quebrar o jejum de gols. Se a gente falou que o Cuca não vai estar na beira do campo, o Pesolano também não. Também não, cara. 9 cartões amarelos na temporada, 3 vermelhos, ele foi expulso no último jogo, as 3 expulsões dele na temporada, ó. Mineiro, jogo contra o Vila Nova, Copa do Brasil, aquele jogo contra o Fluminense, a coisa de 10 dias, e o jogo da Série B contra o CSA nesse meio de semana. Quem vai comandar o time é o auxiliar Martin Varini. Esse clima do treinador, essa energia influencia muito? Influencia porque são expulsões relacionadas à arbitragem, reclamações em relação à arbitragem. Então é importante que os jogadores do Cruzeiro se blindem um pouco em relação a isso. É evidente, o juiz tem errado. Para mim esse lance foi um erro muito claro, o Pesolano tinha até razão na reclamação. Mas quando você coloca uma pilha excessiva sobre isso, você esconde até algumas coisas positivas que o Cruzeiro tem mostrado. E são muitas dentro dessa Série B, né? Um time que tem que jogar bola. Primeiro é se preocupar em jogar bola, depois pensar em alguma outra coisa, tentar fechar o time para os fatores externos e também para a arbitragem, sem dúvida. Você falou de coisas positivas, os reforços estão chegando e hoje pode ter estreia. Hoje é dia, cara, daqui a pouco tô indo pro Mineirão, ansioso para ver, para mim, o melhor reforço que o Cruzeiro trouxe nessa janela. Semana passada eu tive aqui, elogiei bastante, o Bruno Rodrigues hoje tá listado, deve ficar no banco de reservas, eu imagino. A gente tá vendo lances dele na Série B de 2020, jogador que tem poder de definição, que cria bastante, é um atacante para se associar a Luvanor e Edu na frente, para substituir bem o Jajá.
Então eu acho que é um jogador que tem muita capacidade e que hoje deve fazer a estreia com a camisa do Cruzeiro. Muito elogiado nesse período de adaptação. O pessoal dizendo que está bem fisicamente. Ele estava bem em Portugal, no Famalicão, clube que ele representava lá. Então eu acho que vai ser um reforço de mais impacto. Deve ser a estreia hoje. Agora, vamos falar com o Emanuel Araújo, que eu acho que parece aquele ator Denzel Washington. Depois vocês procuram na internet aí, tá ao vivo, lá no Mineirão, pra gente falar de Cruzeiro e Bahia daqui a pouco, 4 da tarde. Eu tô vendo que ali não tem muita gente atrás não, viu, Emanuel? Mas a promessa de casa é cheia hoje, né? Boa tarde. Boa tarde, Maurício. Boa tarde para você que está com a gente no Globo Esporte. É isso mesmo, já 45 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada, algo que já bate aquela média de público de mais de 33 mil torcedores por jogo aqui no Mineirão, quando o Cruzeiro joga pela Série B. Um ranking que é seguido de perto, assim como na tabela do Brasileirão, seguido de perto pelo Vasco e também pelo Bahia. Coincidentemente, é o Bahia o responsável por uma das únicas três derrotas do Cruzeiro na Série B, que vem para cá hoje, um visitante que tem se tornado indigesto no campeonato. Há 4 jogos o time não perde fora de casa, não perde desde maio, então o Cruzeiro tem aqui uma pedreira, mas conta com a ajuda da torcida, o apoio da torcida aqui no Mineirão.